Vamos lá, essa aula é uma aula para poder explicar a vocês como fazerem questões de verbos da Fundação Carlos Chagas. Primeiro modelo de questão é isso daqui. O verbo que está corretamente flexionado. Aí vocês vão anotar aí no seu material. Coloque assim, por favor. Procurar os verbos derivados de ter, vir, ver, por. Ou os verbos terminados em EAR. Tipo quem? Passear, atear, granjear, enfim, frear. Segunda questão, aí você coloca assim: o verbo que está flexionado nos mesmos tempo e modo do verbo grifado na frase X. Repetindo, o verbo que está flexionado no mesmo tempo e modo do verbo grifado na frase X. Essa questão está aí no material. Se você não quiser copiar tudo que eu ditei, procura a questão que tem esse enunciado. O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo. Aí você vai sublinhar essa expressão. Nos mesmos, flexionado, nos mesmos tempo e modo. Sublinha isso. Flexionado nos mesmos tempo e modo. Aí vocês vão colocar assim. Normalmente, são os verbos conjugados no presente do subjuntivo, ou no pretérito imperfeito do indicativo. Ponto. Terceiro modelo está aí atrás, vai falar sobre a correlação. Já sublinha aí. Correlação entre os tempos e modos. Correlação. Aí você sublinha esse nome. Correlação entre os tempos e modos verbais. Deve ser a última ou a penúltima questão. Deixa lá sublinhado. Aí eu vou explicar uma por uma, para a gente poder fazer tudo bonitinho, beleza? Quando ele falar nesse tipo de questão, os verbos flexionados, o verbo corretamente flexionado, você vai procurar o quê? Os verbos derivados de ter, vir, ver, por, ou os verbos terminados em ar. Dificilmente essa informação ela não vai resolver o seu problema. O que acontece é o seguinte: todas as vezes quando os alunos vão analisar esse tipo de questão, eles cometem, eu não diria uma falha, mas eles procuram resolver pelo caminho mais difícil. E qual é o caminho mais difícil? Deixa eu colocar o computador aqui em cima. Calma aí, só um segundo. Qual é o caminho mais difícil? O caminho mais difícil é o aluno tentar justamente conjugar os verbos. Sobrevir, conjugar os verbos patentear, propor, antepor, intervir. Ele vai olhar esses verbos e provavelmente ele vai tentar conjugar esses verbos, que é exatamente o que eu quero que o seu concorrente faça. Porque, como eu sempre digo, concorrente bom é concorrente o quê, galera? É concorrente morto. Mas só que vocês, que são alunos do David Xavier, vocês vão entender o seguinte: quando a gente fala em verbos que são derivados, naturalmente todos os verbos derivados, eles são derivados de um verbo primitivo. E como eles são derivados de um verbo primitivo, a dica é você sempre fazer isso daqui. Você procurar os verbos, por exemplo, o verbo por, o verbo ter, o verbo ver e o verbo vir. Aí o que vai acontecer? Provavelmente a sua questão não vai fugir isso daqui. Mas se você não tiver atenção, por que eu digo que vocês vão errar? Porque a conjugação que vai ser cobrada em prova não é a conjugação do verbo por, e sim de um derivado dele. Não vai ser cobrada a derivação do verbo, a conjugação do verbo ter, e sim de um derivado dele. Só que, logicamente, quando você descobre que o verbo é derivado desse cara, a conjugação ela vai ser exatamente a mesma, só que você vai acrescentar o prefixo. David, eu não entendi aonde você quer chegar. Por exemplo, quando eu pego o verbo por, aí este verbo, ele vai originar o verbo propor, ele vai originar o verbo antepor, o verbo repor,
o verbo compor, o verbo sobrepor e qualquer verbo que seja derivado do por. Naturalmente, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que saber a conjugação simplesmente da forma primitiva. Ou seja, por mais que ele coloque os verbos propor, antepor, repor, compor, sobrepor, qualquer um que seja derivado dele, a conjugação vai ser igual ao por. Aí, por exemplo, o cara chegou ali e te deu um verbo com a flexão, os chefes proporam medidas, aí você, proporam, aí você vai e sublinha o verbo. Aí você começa, vai na humildade, proporam. É a flexão do verbo propor. Só que o verbo propor, ele é derivado do por. Aí você já matou a questão. Por quê? Você falaria que eles poram alguma coisa ou eles puseram? Como é que você falaria, meu aluno? Eles puseram. Aí quando você descobrir que eles puseram, é o certo, aí você já sabe que o certo é propuseram, repuseram, antepuseram, compuseram, sobrepuseram. Por quê? Todos esses verbos, eles vão ser conjugados tais qual o verbo por. É por esse motivo que eu te falo, na prova ele vai certamente colocar um verbo derivado. E aí você não vai conjugar o verbo derivado. Você vai conjugar o verbo primitivo. Se o certo é propuseram, então morreu. Depois eu jogo o prefixo de volta. Se o certo é propuseram, se o certo é puseram, aí eu começo. Propuseram, antepuseram, repuseram, compuseram, sobrepuseram. Porque todos os verbos vão ser conjugados iguaizinhos ao verbo por. Aí eu venho aqui o verbo ter. O verbo ter, ele origina diversos verbos de concurso. Como, por exemplo, o verbo intervir, o verbo advir, o verbo convir, o verbo sobrevir e uma porção de... desculpa, galera, que eu tô com o verbo ter, perdão. O verbo ter, ele vai originar quais verbos? O verbo entreter, aí você vem o verbo deter, o verbo reter, o verbo conter, e daí vai. Aí o que vai acontecer? Vai chegar a hora da prova, ele vai pedir a conjugação do verbo ter? Não. Vai pedir a conjugação destes verbos que estão aqui. Entreter, conter, reter, deter. Aí você manter, que é outro verbo também muito famoso de prova. Aí o que você vai fazer na hora? O cara chegou ali e perguntou o seguinte: todos se entreteram com o jogo que estava passando na televisão. Aí você vai, entreteram. É a derivação do verbo entreter. Entreter é derivado do ter. Acabou. Você resolveu o seu problema. Você tem que descobrir a forma primitiva daquele determinado verbo. Aí quando você fala assim, eles teram, isso é uma coisa certa ou uma coisa errada? Ontem, eles teram alguma... Eles teram? Não. O certo é você falar o quê? Eles tiveram. Aí quando você fala eles tiveram, acabou. O seu problema acabou. Por que motivo? O certo é o quê? Entre tiveram, de tiveram, retiveram, contiveram, mantiveram. Quando você descobrir qual é a forma primitiva, você conjuga a primitiva, depois você vem colocando só o prefixo. E aí você não vai errar nenhuma questão. Esse tipo de raciocínio, ele vai servir para qual modelo de questão de verbo? Aquele que ele fale de quê? Verbo flexionado. Aí quando ele fala, o verbo está corretamente flexionado. Para esse tipo de questão, vocês vão encontrar certamente isso daqui. Pegou o verbo ver. Aí o verbo ver, ele vai dar origem a diversos verbos. Ao verbo rever, ao verbo antever, ao verbo prever, e daí por diante. E aí a linha de raciocínio vai ser a mesma. Ele vai colocar estes verbos, vocês vão conjugar o verbo ver, e a partir dele você vai colocar o prefixo, porque a conjugação vai ser idêntica. Verbo vir, que também cai muito. Aí ele vai derivar quais verbos? Intervir, ele vai colocar lá o verbo convir, vai colocar o verbo advir, vai colocar o verbo convir, que é um verbo que cai muito em prova, o verbo sobrevir, e daí vai. E aí a conjugação é exatamente a mesma linha de raciocínio.
O cara vai chegar lá e provavelmente vai te dar quais verbos? Normalmente, já falei do convir, né? Intervir, convir, advir, sobrevir, antevir. Lembrando que antevir e antever são significados diferentes, né? Antever é quando você vê antes, que é a mesma ideia de prever. Quando você fala antevir, é que você vem antes de alguém, a ideia de antevir. Mas aí você foi conjugar, o cara chegou lá e perguntou, poxa, os vizinhos separaram aquela briga. Eles conseguiram, eles interviram na briga antes de a coisa ficar séria. Aí eles interviram, e você, interviram, aí é o verbo intervir. Aí o intervir é derivado do verbo vir. Aí eu te pergunto, qual é o certo? Quando eu conjugar o verbo vir, eles viram ao curso ou eles vieram ao curso? O certo é o quê? Eles vieram. Aí você pegou a forma vieram. Quando você conjuga o vieram, todos vão ser conjugados a partir dele. Então, intervieram, intervir, tá? Intervieram, convieram, advieram, antevieram, sobrevieram, e aí os verbos vão ser conjugados exatamente como esses. Observem quantos verbos vocês já pegaram que são só verbos de prova. E aí sempre eu digo, que é uma crítica que eu faço. A galera quer dar aula de verbos. Cara, a matéria de verbos é uma matéria super extensa. Mas coisas como verbo defectivo, verbo anômalo, isso aí que é coisa que o aluno não tem nenhuma necessidade de saber, a galera vai focando. Aí quando chega na hora de fazer a questão, o aluno fica todo enrolado. Por quê? Por mais que a FCC cobre somente 3 modelos de verbos, o cara quer ficar explicando 200. E os 3 mesmo que caem, a forma mais prática não tem como ser outro. Em 10 minutos, o que eu expliquei? 3, 5, 8, 10, 13, 16, 18, vou colocar mais alguns verbos, uns 25 verbos que eu vou explicar até agora, e são os verbos que vão cair em prova. Com certeza, você não vai trazer para mim questões que tenham lá a cobrança de flexão com verbos que sejam diferentes desses. É por isso que eu digo, é o bizu para você fazer a questão rapidamente, em menos de 1 minuto. Para fechar essa linha de raciocínio, vocês vão colocar aí OBS. Coloque aí, por favor. Coloque assim. Todos os verbos terminados em EAR, todos os verbos terminados em EAR são irregulares. Todos os verbos terminados em EAR são irregulares e apresentam a mesma conjugação. Todos os verbos terminados em EAR são irregulares e apresentam a mesma conjugação. Aí, olha só o que eu quero te dizer. Preste atenção. Você pega verbos como, por exemplo, anotem alguns verbos terminados em ar. Coloque aí. Passear, frear, atear, granjear, cear, recear. São vários. Aí você percebeu que aquele verbo flexionado lá na frase que o examinador vai te dar, ele termina em EAR. O que você, aluno, irá fazer na hora? Você vai conjugar aquele verbo, mas certamente, quando ele colocar os verbos terminados em EAR, a dúvida do aluno será a seguinte: se vai existir ou não um maldito I em algumas conjugações. Por exemplo, freamos o carro em cima da hora. Aí você vai falar assim, poxa, e aí? Eu freio o carro, eu freiei o carro, frearam o carro, poxa, frearam ou frearam? Aí quando você for conjugar, a sua dúvida para os verbos terminados em EAR vai ser justamente em cima dessa presença ou não do I. Aí o que vai acontecer? Isso daí você pode ter certeza. Se você fizer de outra forma, você não vai saber, porque ninguém é obrigado a ficar sabendo conjugação de verbo gravando, porque isso é coisa de idiota, com todo respeito.
O aluno vai ter que saber qual é o caminho que vai fazer com que ele chegue à resposta de forma correta. Aí você vai sempre ter uma opção em que o verbo já vai ser conjugado. Sobreveriam, patenteou, intervieram, aí tem lá, deteu, reteram, propuseram. Aí o que você, aluno, vai fazer? Humildemente, até você pegar a prática. Você vai pegar aquele verbo, por exemplo, eu pego aqui, sobrevieram, sobreveriam. Aí aquilo dali é uma flexão do verbo sobrevir. Patenteou é uma derivação, é uma conjugação do verbo patentear. Aí você faz sempre isso, é flexão do verbo X, é flexão do verbo X. Aí você descobre se ele é derivado do ver, do vir, do ter, do por, ou é verbo terminado em ar. Porque aí, quando você fizer isso, se você usar a dica que eu estou te dando, você nunca vai errar. Os verbos terminados em ar são todos irregulares. O que quer dizer que eles são irregulares? Que eles têm irregularidade na conjugação. É por isso que são chamados de irregulares. Mas só que como todos são irregulares e todos apresentam a mesma conjugação, o que eu vou te dizer? Na hora que ele colocar um verbo para você saber a conjugação, se ele for terminado em ar, você troca por um outro verbo que faz parte do teu cotidiano. Por exemplo, eu te aconselho a usar o verbo passear, que é um verbo que a gente usa diariamente. Aí eu te pergunto, se eu fosse usar o verbo passear, eu falaria, nós passeamos. E aí? A gente falaria, nós passeamos. Usaríamos o i? Não, a gente falaria o quê? Nós passeamos. Se não tem o i no passeamos, se o certo é passeamos, o certo é freamos, granjeamos, ceamos, ateamos. Ou seja, naquela pessoa, todos os verbos terminados em ar, eles não vão apresentar o i. Aí eu venho aqui, poxa, verbo passear, é eu passeio ou eu passeio? O certo é eu passeio. Se o certo é eu passeio, então ali tem o i. Se tem o i, então eu freio, eu passeio, eu ateio, eu granjeio, eu ceio, aí haverá o i. Eles, ontem, passearam. Passearam? Não. O certo é eles passearam. Se não tem o i, então aqui também não haverá o i. O certo vai ser o quê? Frearam, granjearam, cearam, atearam. Ou seja, o i não vai existir naquelas pessoas. Mas aí você bateu com o carro. Mas se você tivesse freado na hora certa, freado ou freado, e aí? Aí você vai e usa o verbo passear. Se ele tivesse passeado ou se ele tivesse passeado? Se ele tivesse passeado. Se o certo é ele tivesse passeado, então certamente não há o i. Então é passeado, freado, ateado, granjeado. Eu duvido que vocês erram alguma questão de verbo que venha falar de flexão, porque os verbos que vão cair são esses. Ou o derivado dos quatro, aqui eu fiz menção, ou o verbo terminado em ar. Agora, para você me garantir que você entendeu, aí haverá aí uma questão. Deixa eu ver se é uma só. Não sei se vai ser uma ou serão duas. Resolvam para mim, em 1 minuto, essa primeira questão. Só para eu adicionar a galera aqui no Facebook, pessoal que está chegando agora. Rapidinho, faz aí. Não pode errar, hein? Não pode errar. Rapidinho, professor, eu entendi. Prova para mim que você entendeu. Quero ver agora. Cadê o Bruno? Já foi? Oi? E aí, Bruno? Sabe quantos não? Oi? Viu quantos não? Ai, cara. Acabou? Não. Até as 8? É até as 8h15. Oi? Não entendi? Entendi o que você falou. Você tá falando o quê? Falando que se tu fumar, ele morre. Não, vou fumar não, vou fumar não. Pô, diz falando que o cara tem AIDS. Falei, pô. Não, aí você acha que... Porra. Tem arma, cara? Depois de 60 anos, pô. Pô,
demonstrando que é muito fácil, não. 181. 180? Que pariu. Tá bom. Tá ótimo. Deixa assim que daqui a pouco eu vou tentar subir um pouquinho. Engraçado, né? Do Rio de Janeiro que tem menos. 181. Eu pensei que tivesse mais do Rio. Vê pra mim de São Paulo, por favor. São Paulo, Brasília e Recife. Vê pra mim agora, por favor. 193 do Rio. Beleza. Pensei que o Rio tivesse mais gente. Mas tá tranquilo, show. Vamos que vamos. Vem comigo, galera. É o seguinte, vamos que vamos. O verbo corretamente flexionado está grifado em. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, sobreveriam. Sobreveriam é o verbo sobrevir. Show de bola. Patenteou é o verbo, é flexão do verbo patentear. Duas dicas importantes. Aí o que eu vou fazer? Poxa, já que esse cara aqui é derivado do verbo vir, vou conjugar o verbo vir. Aí eu falaria o quê? As consequências que veriam ou as consequências que vieram. É derivado do vir. Então as consequências que vieram. Se o certo é vieram, então o certo é você falar o quê? Sobrevieram. Ou seja, a letra A está fora. Patenteou é o verbo terminado em EAR. Isso daqui, sem dúvida, seria o mais difícil para os alunos. Deixa eu ver se o som está ok. Calma aí. Som. Seria, sem dúvida, o mais difícil para os alunos. Aí o que vocês vão fazer? O pesquisador é acusado de ter se beneficiado quando... Aí, patentear. Pô, vou pegar o verbo passear. Aí eu falaria quando passeou ou quando passeou. Eu falaria quando passeou. Ou seja, não existiria o ir. Como não existiria o ir, com certeza o certo é que aqui também não tem o ir. Então aqui o certo é falar patenteou. Beleza, rapaziada? Tranquilidade. Vamos que vamos. Não é a A, não é a B. Aí aqui eu peguei o verbo deter. Aí eu vou bonitinho, para não errar, até eu pegar a prática. Claro que eu já sei isso daqui, né? Mas estou ensinando vocês como fazer para não errar. Até pegar a prática, vai na humildade. É derivado do verbo, perdão, é o verbo deter. Aqui eu tenho o verbo reter. Aqui eu tenho o verbo propor. Aí eu vou pegar e vou fazer o seguinte. Como ele é derivado do verbo ter, vou conjugar o verbo ter. Aí eu falaria o quê? O pesquisador não se teu? Não. O pesquisador não teve. Se o certo é não teve, então o certo é falar o quê? Deteve. Ou seja, aqui não está certo. Aí eu venho na letra D. Reteram. Reteram também é o verbo reter, então é derivado do ter. Aí eu conjugo o verbo ter. As instituições governamentais teram. Teram. É certo isso? As instituições teram, as instituições tiveram. Se o certo é as instituições tiveram, então o certo não é reteram, e sim retiveram. E é assim que vocês vão fazer. E aí sobrou para essa daqui. Aí quando eu pegar o verbo propor, que é o verbo que aqui está, derivado do verbo por, conjugo o verbo por. Com a tecnologia avançada, cientistas poram ou cientistas puseram? Puseram? Então, se o certo é puseram, qual é o certo? Propuseram-se.
E se o certo é propuseram-se, eu chego à resposta, que é a letra E, de escola. Beleza, rapaziada? Tranquilos? Vamos passar e vamos correr. Vamos que vamos. Resposta letra E, de escola. Aí agora a gente vai pegar o segundo modelo de questão. O segundo modelo de questão de verbos, que é, sem dúvida, um assunto muito explorado também na Fundação Carlos Chagas, ele vai explicar, ele vai cobrar o seguinte de vocês. Deixa eu só cortar aqui para poder... Calma aí.